Olá pessoal, meu nome é Marco Túlio Cavalcante, eu sou médico urologista e andrologista. Neste vídeo vamos conversar sobre prótese peniana e engrossamento peniano. Então eu vou abordar alguns pontos, tipo, primeiro, se pode ser feito, quando pode ser feito, com que material pode ser feito, né? Quais são os riscos, se precisa ser feito, se tem benefícios. Então é um vídeo bem relevante, é um vídeo para pacientes que têm a prótese peniana, estão pensando em prótese peniana, precisam da prótese peniana e também tem alguma questão com o calibre do pênis. Então, super importante. Antes de começar, eu só peço 3 coisas, um vídeo relevante e gratuito. Curte o vídeo, deixa seu comentário, suas dúvidas, se inscreve no canal e toca no sininho, tá bom? Então vamos lá, sem mais enrolações. Primeiro, pode ser feito? Sim. Você pode colocar uma prótese peniana, se você tem uma prótese peniana, pode fazer sim o engrossamento peniano, tá? Quando fazer? Antes de colocar a prótese, durante a colocação da prótese ou depois? Então vamos para as considerações. Primeiro, pode ser feito antes da prótese peniana? Pode. Mas, se você está planejando colocar uma prótese, eu recomendo primeiro você colocar a prótese peniana e depois fazer o engrossamento. Se você já tem um engrossamento peniano feito anos antes, né, e que você não estava planejando a prótese, daí não tem problema a gente colocar a prótese em pacientes que já têm um engrossamento peniano, não tem problema. Mas, se você já está planejando, já tem alguma programação, é melhor que coloque depois, porque os tecidos a gente vai mexer num tecido virgem, tecido que não foi mexido antes, um tecido com menos aderência. Então, se você durante o ato da colocação da prótese peniana já tem preenchimento e a gente precisa fazer manobras para soltar vasos e nervos, para alongamento peniano em conjunto, correção de curvatura, deformidades, o preenchimento atrapalha um pouco, tá? Então, a mensagem é essa: pode fazer, o ideal é que faça depois da prótese peniana. Se você já tem um preenchimento, tudo bem, a gente pode colocar a prótese peniana e fazer correção de deformidade em você que tem preenchimento, mas é um pouco mais complexo, sem problemas. E durante a cirurgia, o ideal é a gente não fazer manobras de engrossamento, porque isso pode levar algum tempo e maior risco de infecção e rejeição da prótese, tá bom? Então abordamos algumas coisas aqui importantes. O que usar? O que a gente usa para engrossar o pênis em pacientes com prótese peniana? Principalmente ácido hialurônico, tá? É o que tem menor risco. A gordura pode ser usada também, mas a gordura você vai fazer ali uma lipoaspiração. Se você tem uma prótese inflável e, por exemplo, o cirurgião plástico que for fazer, não se atentar muito, por exemplo, dependendo da posição do reservatório, a mangueirinha do reservatório pode estar mais superficial. Então, assim, o ideal é realmente o ácido hialurônico, porque você vai mexer ali na gordura pubiana. Se der alguma inflamação, alguma infecção local, você pode comunicar com a sua prótese peniana e ter problemas. Então, qual o material principal para engrossamento peniano em pacientes com prótese? Ácido hialurônico, tá? Gordura pode fazer, mas o ácido hialurônico fica primeiro. E o Penuma e PMMA eu não recomendo, tá? São outras técnicas que pode ser usado com outros produtos, né? E o Penuma, no caso, é uma cirurgia. Eu tenho um vídeo com 20 técnicas de engrossamento peniano e essas duas eu não recomendo, tá bom? Então vamos lá. Pode ser feito em pacientes com prótese peniana semirrígida ou inflável. Ambos são bons, tá? O resultado tanto na semirrígida quanto inflável é bom. Mas no paciente com prótese inflável, a prótese peniana, no caso de uma Titã, ela chega até 21 milímetros por cilindro de diâmetro, né?
Então já é um calibre bom. Eu tenho pacientes aqui que eu faço preenchimento mesmo com um calibre já bom, ele quer aumentar ainda mais. E tudo bem, pode ser feito, tá? Mas na prótese semirrígida é que eu vejo que os benefícios são maiores. Por quê? A prótese semirrígida, o calibre é fixo. Então o maior calibre é 13 milímetros. Então você vê, contra um 21 milímetros de um inflável. Então, o paciente com prótese semirrígida teria mais indicação de fazer o preenchimento, né? Tecnicamente é mais fácil e também tem menor risco do procedimento com a prótese semirrígida. Com as duas podem ser feitos, mas o menor risco é com a prótese semirrígida, tá bom? Para o preenchimento, para engrossamento posteriormente. E quando você pode fazer esse engrossamento? Em geral, a partir de 90 dias, tá? Da cirurgia. Depende também se o paciente, se foi só uma cirurgia de colocação de prótese ou se foi uma reconstrução do pênis, né? Uma correção de deformidade com implante de prótese. Também isso impacta um pouco, porque na correção de curvatura, na correção de deformidades ou então em alguma manobra de alongamento, a gente mexe mais nos tecidos, então tem que deixar um pouquinho mais de tempo para os tecidos se acomodarem e daí sim a gente faz o engrossamento peniano, a colocação do ácido hialurônico, visto que o ácido hialurônico nós colocamos em camadas, não é interno no pênis, é em camadas profundas, né, que é entre a fáscia de Dartus e a fáscia de Buck, mas não é dentro do miolo do pênis, tá bom? Nos corpos cavernosos. Então, é isso. Mais um ponto aqui, importante. Pode preencher a glande, né? Uma das questões que sempre me perguntam na prótese peniana é como fica a glande, se fica murcha, se não fica. Então, a glande do paciente fica preservada na colocação de prótese peniana. Mas naqueles pacientes que têm uma circulação ruim, que já colocaram a prótese peniana em último estágio, a glande não está bem irrigada. Por quê? Porque o paciente não tem muita irrigação. A irrigação dele não é boa. Então, aí sim podemos colocar o ácido hialurônico na glande desses pacientes, deixando ela mais túrgida, mais hidratada, mais engurgitada e realmente tem tido uma resposta muito boa, né? Então, eu tenho experiência aqui com vários pacientes que colocaram a prótese e depois estão preenchendo a glande para realmente realçar mais, tá bom? Então, pode ser feito sim na glande com ácido hialurônico específico e com técnica específica também de preenchimento com a quantidade ideal para a glande, né? Então, a glande não pode se preencher com tanto volume quanto a haste do pênis, tá bom? Muito bem. E última dica que eu dou para você, realmente, nos pacientes que têm prótese peniana, se você tem prótese peniana, ou semirrígida ou inflável, e principalmente a inflável, procure fazer apenas, né, a colocação o engrossamento peniano, o preenchimento peniano com ácido hialurônico com urologistas implantadores de prótese. Por quê? Né? Porque imagina que você às vezes pode fazer em outros especialistas que não estão tão habituados com prótese peniana e ocorre uma perfuração do seu cilindro, né? Das hastes da prótese. É uma catástrofe, você vai ter que trocar a prótese por conta disso. Ou se tiver, por exemplo, uma infecção, aí também vai ter que ser trocada uma prótese, fazer uma cirurgia de revisão. No caso da prótese semirrígida, é mais tranquilo do que a inflável, porque não fura ela, mas de todo jeito tem a questão da infecção. Então, se você tem a prótese, quer engrossar o pênis, pode, com ácido hialurônico, sempre procure um urologista com experiência em implante de prótese peniana para fazer esse tipo de procedimento. Isso vai melhorar os seus resultados. O preenchimento peniano hoje está sendo amplamente feito por diversas especialidades, tudo bem, cada um escolhe, né, com quem vai fazer, não tem problema. Mas quem tem prótese,
o ideal realmente é fazer com quem coloca prótese, porque tem algumas particularidades anatômicas que a gente realmente precisa identificar num paciente desse, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa curtida, comentário, se inscreve no canal, toca no sininho. Qualquer dúvida, a gente fica inteiramente à disposição. Visita também nosso site e até os próximos vídeos.